Preciosos e amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Vamos tomar neste instante uma passagem bíblica que nos servirá de base para a meditação que teremos. Ela se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo São Lucas e diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Eu gostaria de falar um pouco sobre Simão Pedro, um pai de família com uma necessidade. A história que acabamos de ler contém muitas coisas, muitas lições valiosíssimas para todos nós. Pedro era um pescador com muita experiência. Ele era um homem que trabalhava duro para o sustento de sua família. Nessa noite específica, ele trabalhou tão duro como sempre, mas a Bíblia diz que ele não apanhou um peixe sequer. Trabalhou, gastou energia, usou da melhor forma possível a sua experiência, mas parecia que nada estava dando certo. Ainda estava com o barco vazio, ainda tinha um problema a ser solucionado, ainda tinha uma necessidade. Depois de muito labutar, a noite toda, diz a Bíblia, ele, por certo, voltou para a margem do Mar da Galileia, frustrado, voltou desanimado, porque ele era um pescador comercial, dependia da venda dos peixes para o sustento da família e não havia apanhado nenhum peixe naquela noite. Quando ele chegou na margem do Mar da Galileia, encontrou ali a Jesus, encontrou a multidão. Nós acabamos de ler que Jesus pediu emprestado o barco dele, de Simão, para que lhe servisse de púlpito para ensinar a multidão.
E depois nós vemos Jesus dando instruções a Pedro para que ele fosse para o mar alto, o lugar das profundezas, e lançasse ali as redes. É interessante notar que Jesus, mesmo sem Pedro falar nada, conhecia a sua necessidade. Sabia acerca do seu problema. Isto é muito alentador, saber que Deus conhece os nossos problemas. E então, não somente sabe, devido à sua onisciência, mas também quer solucionar. Tem poder para solucionar. Tem poder para dar uma virada nessa situação. Tem poder para providenciar aquilo que nós estamos precisando. Jesus, ele não é o Deus da alma somente, das questões espirituais. O que Pedro tinha aqui não era um problema espiritual, era um problema financeiro. Mas Jesus é também para questões materiais e ele traz também soluções para problemas financeiros. Então, nós vemos que Jesus pediu para que Pedro voltasse para o mesmo lugar onde ele havia sido derrotado, fracassado, o mesmo mar. Pedro, com a sua experiência, disse a Jesus: eu tentei durante a noite toda, sou um pescador experiente e não consegui apanhar um peixe sequer. Eu sei que neste lugar aqui não existem peixes. Devemos mudar de mar? Devemos ir para outro lugar? Então, é interessante como Jesus lhe diz: volte para o mesmo lugar onde você foi derrotado, pois ali eu quero te dar a vitória. O mesmo lugar onde o diabo te derrotou, eu vou te abençoar e te dar a vitória. No mesmo mar. Talvez você pense que tem que mudar de emprego. Talvez você pense que tem que mudar de ministério. Talvez você pense que precisa mudar de cidade, porque está fracassando nesta cidade, está fracassando onde você está, mas a diferença não está no emprego, na cidade, no ministério, está em Jesus Cristo. Ele é aquele que pode te dar, pai de família, a vitória no mesmo lugar onde você foi derrotado. Exatamente como aconteceu com Marta e Maria, Jesus disse: leve-me até o sepulcro. Levem-me até aquele lugar onde a morte derrotou vocês. E ali eu vou lhes dar a vitória. Pedro disse: mas não há peixes. Ele disse: mas eu posso pôr peixe onde não há peixe. Este é o Deus que faz a diferença no barco da nossa vida. Em nosso lar, na nossa família. É o Deus que pode fazer o impossível. Quando você
usou toda a sua capacidade, sua força humana, sua inteligência, a sua experiência, e vê que parece que nada disso dá certo, funciona, e você começa a desanimar. Talvez em seus relacionamentos com seus filhos, talvez na área financeira, enfim, nas mais diversas áreas você usou como Pedro toda a sua experiência, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade, e parece que as coisas não estão dando certo. Jesus pode fazer a diferença no barco de sua vida. Jesus pode fazer a diferença. A questão não está no mar, na cidade, no negócio que você tem. A questão é se Jesus está com você. Isso fará toda a diferença. E vemos que Jesus foi levado, Pedro levou Jesus em seu barco e obedeceu à instrução divina. E isto é uma coisa que devemos de compreender. Sempre que Deus dá uma instrução, e essa instrução é obedecida, um milagre acontece. Nós vimos Josué recebendo no deserto, na sua meditação com Deus, na solidão do deserto, ele tinha um grande desafio que era Jericó, não sabia o que fazer diante de tão imponentes muralhas, e ele foi orar, buscar a Deus. A sua experiência não era suficiente, a sua capacidade humana, a sua força militar não era suficiente, e ele começou a buscar a Deus sobre o que fazer, como convidando-o para o barco de sua vida, dizendo: Senhor, o que tenho não é suficiente, eu preciso do Senhor. E ele recebeu uma instrução, que ele deveria dar voltas e voltas por 7 dias, instruções muito específicas, e então, depois que ele obedecesse às instruções divinas, Deus iria fazer um milagre. Instruções divinas obedecidas produzem milagres. Existe uma parte que corresponde ao homem fazer, e se o homem fizer a sua parte, obedecendo logicamente uma instrução divina, Deus não falhará em fazer a parte dele. E o milagre, sem dúvida, vai acontecer. Quando estavam em alto mar, as redes foram lançadas, ou a rede foi lançada. É muito interessante que Jesus, em Lucas capítulo 5, verso 4, usou uma expressão no plural. Lançai as redes. E Pedro usou uma expressão em singular. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Talvez Pedro não estava acreditando muito. Talvez estava ali colocando um pouco de raciocínio, de lógica. A experiência estava atrapalhando um pouco, talvez o fracasso estava atrapalhando um pouco. Isso acontece. Isso acontece muitas vezes. A nossa mente, depois de um fracasso,
quando estamos um tanto desanimados, nós não conseguimos acompanhar a mente de Cristo. A mente de Cristo fala em abundância, em vitória, em uma virada, em redes, no plural. E nós somente conseguimos pensar em uma rede, em algo aquém daquilo que está na mente de Cristo. É aqui onde nós devemos de deixar os nossos pensamentos próprios, pequenos e mesquinhos, irem embora e pensar em termos de milagres. Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não uma vida mergulhada na escassez, na miséria, uma vida arrastada, uma vida escassa, pequena, medíocre. Mas ele disse: vim para trazer uma vida mergulhada na abundância. A mente de Cristo, ela é uma mente mergulhada na abundância. É uma mente que pensa grande. É uma mente que pensa em redes. E às vezes a nossa mente tem um pouco de dificuldade em acompanhar essa mente. Por isso o profeta diz: deixe que a mente que esteve em Cristo esteja em você. Morra para seus próprios pensamentos. Deixe seus pensamentos irem embora e tome os pensamentos de Cristo. Tome os pensamentos de Deus. Porque Deus é um Deus de fartura, de milagres, de transbordamento. Davi entendeu muito bem isso. E ele chegou a dizer que, porquanto o Senhor era seu pastor, o seu cálice estava transbordando. Deus não é um Deus pequeno. Deus é um Deus, o Deus do transbordamento. O profeta nos conta que ele viu uma certa vez um quadro daquela pedra que acompanhava os filhos de Israel no deserto, nos dias de Moisés. E ele disse que aquela pintura mostrava uma enorme pedra e um fiozinho de água vindo por ela, e ali no pé daquela pedra um israelita com um caneco na mão, enchendo o seu caneco com aquele fiozinho de água que vinha da pedra. Aquela pedra representava Cristo, disse Paulo. O irmão Brana diz: que pintura sem inspiração. 2, 3 milhões de pessoas, já pensou? O último, quando chegasse a vez do último, o último nem chegaria. Gado, ovelhas, 2, 3 milhões de pessoas para beber água de um fiozinho de água. A Bíblia diz que não foi assim. Quando Moisés bateu naquela pedra, como rios, a Bíblia diz como rios saíram daquela pedra. A mente humana é assim, ela é mesquinha, ela é pequena, ela pensa numa rede, ela pensa pequeno. Ela recua diante da dificuldade de ter trabalhado uma noite toda e não ter apanhado nada. Quando há muito esforço, muito trabalho, gasta muita energia e parece que nada muda. Não há um progresso, não há um avanço.
Então a mente humana parece recuar e se torna assim pequena. Pensa em pequenas bênçãos, pensa em um fiozinho de água, quando Deus quer nos dar rios e mais rios de bênçãos. O apóstolo Paulo diz que Deus nos abençoou, não que irá nos abençoar, mas nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, não algumas bênçãos. E Pedro estava por ter uma experiência sobrenatural com Cristo. Ele estava a ponto de conhecer o Deus do transbordamento. Estava a ponto de experimentar o que Malaquias 3 diz, que Deus abriria as janelas do céu de tal forma que não teríamos espaço onde colocar tantas bênçãos. E Pedro conheceu esse Deus de perto, porque seu barco não foi suficiente para tantos peixes. Ele não tinha espaço onde colocar tanta bênção. O quadro virou mesmo. Ele tinha uma necessidade e essa necessidade foi suprida pelo Senhor Jesus Cristo. E pai de família que me ouve, que como Pedro também tem uma necessidade. Convida Jesus para o barco da tua vida. Ele faz toda a diferença. Se você quer experimentar um sobrenatural que venha trazer uma virada nessa situação tão desalentadora, você tentou de tudo. Suas estratégias falharam, sua experiência não foi suficiente. Você não consegue ganhar de volta o amor de seus filhos, a confiança. Você tentou de tudo em seu relacionamento conjugal. Você tentou de tudo para reerguer essa firma, esse negócio, essa empresa e não conseguiu. Aceite o meu conselho nesta hora. Chama Jesus para perto de você. E quando você o convidar, ele fará toda a diferença nessa circunstância. Haverá um sobrenatural, porque onde Jesus está, o sobrenatural está. A derrota será transformada em vitória. Você não terá espaço suficiente no seu barco para abrigar tantas bênçãos. Você vai ter que compartilhar com outros, como foi o caso de Pedro. E eu quero te dizer, Cristo faz toda a diferença. Não tente vencer sozinho. Talvez você está me assistindo nesse momento, assim como Pedro, desanimado, frustrado, sem esperança, pois já tentou de tudo e nada parece funcionar. Mas Jesus funciona. O sobrenatural lhe acompanha. Jesus quer abençoar as nossas vidas abundantemente. Quer nos dar essa vida em abundância. Ele disse: eu te abençoarei com uma medida boa, recalcada, sacudida e transbordante no teu regaço. No teu regaço quer dizer no teu colo.
A bênção vem, a medida boa, recalcada, sacudida e transbordante vem bater na tua porta. Não é você viajando quilômetros em busca de uma bênção. É a bênção que vem no teu regaço. Porque você se torna um imã para as bênçãos. Por quê? Porque Jesus está ali com você para atraí-las. Você é abençoado por causa de Jesus. Pedro foi abençoado não por causa da sua experiência, da sua inteligência, da sua capacidade. Pedro foi abençoado porque Jesus estava em seu barco. E por causa de Jesus, do Calvário, da sua obra consumada, Deus nos abençoa. Não pela nossa força, não pela nossa inteligência, não pela nossa capacidade, não pela nossa esperteza, mas por causa desse sangue derramado, dessa obra consumada, é que Deus vem e abençoa as nossas vidas com milagres. Você precisa de um milagre. Jesus tem um milagre. Você precisa sair de uma dívida enorme. Jesus tem a solução. Lembre-se que Jesus não é somente para a alma, é também para cada área da nossa vida onde houver uma necessidade. Porque eu te pergunto, a queda prejudicou a alma, a parte espiritual, a vida espiritual de Adão somente? Você sabe muito bem que não. A queda prejudicou a alma, prejudicou a vida espiritual de Adão, prejudicou a parte material, porque eles foram retirados de um lugar de fartura, de abundância, e aí eles conheceram pobreza, escassez, aí a humanidade começou a conhecer todas essas maldições da queda. A queda trouxe doença, a queda trouxe pobreza, a queda trouxe desorientação, a queda trouxe o fracasso, a derrota, a queda trouxe ansiedade, preocupação, uma infinidade de coisas. Muitas áreas da humanidade foram afetadas por essa queda, não somente a alma. E quando o último Adão vem para restaurar o que o primeiro Adão perdeu, ele vem para restaurar tudo, não somente para as questões espirituais, mas para cada área da nossa vida onde tiver um problema ali. Veja o que o próprio Senhor Jesus disse no capítulo 6 de Mateus, verso 33. E se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele disse, todas estas coisas, ele estava se referindo ao que comer, ao que beber, ao que vestir, coisas importantes, básicas, importantes para a vida aqui na terra, ele disse, seriam acrescentadas, serão acrescentadas. Ele não disse, não estejais ansiosos por essas coisas, porque essas coisas não têm valor nenhum, ou não é necessário. Não, porque imediatamente depois ele diz, vosso Pai sabe que essas coisas são necessárias. Ele sabe. Mas ele disse, olhe para Jesus, busque o reino em primeiro lugar, busque a sua justiça, não justiça própria, mas a justiça do reino, que é essa justiça da fé, justiça imputada. E ele diz, Deus vai acrescentar essas coisas, essas demais coisas. Quer dizer que Deus
não tem a intenção de nos negar as coisas que precisamos para a nossa vida terrena. Deus não quer tirar as coisas de nós ou nos negar, Ele quer acrescentar, Ele quer nos dar. Mas precisa ser do jeito de Deus. Existem coisas que devem ser buscadas e outras que devem ser acrescentadas. Se você inverter isto, você não terá os resultados prometidos na palavra. Existem pessoas que estão buscando o que deveria estar sendo acrescentado e pensando que de alguma maneira mágica será acrescentado aquilo que deveria estar sendo buscado. Mergulhe nas coisas espirituais e as coisas naturais serão acrescentadas. O que isso significa? Significa que haverá um fluir, uma leveza nessa área, a coisa não ficará amarrada, arrastada. Assim como estava difícil para Pedro, amarrado, ele gastou energia, fez tudo o que sabia e não estava obtendo sucesso. Até que Jesus foi convidado e fez toda a diferença. Eu quero te dizer, para finalizar, convida Jesus. Se como Pedro você é um homem que tem uma necessidade nesta hora, em seu lar, em seu relacionamento conjugal, no relacionamento com seus filhos, uma necessidade financeira como era a de Pedro, que tal neste momento convidar Jesus para fazer parte dessa situação? Não o deixe de fora. Faça o convite. Eu quero te dizer que ele não irá rejeitar o teu convite. Porque ele mesmo disse: aquele que vem a mim, de forma nenhuma o lançarei fora. Quero orar com você neste momento. Pai Celestial, a tua palavra foi entregue ao teu povo, a esta audiência invisível nesta hora, e eu peço que o Senhor possa ajudar cada um que está, como Pedro, passando por uma necessidade em uma determinada área de sua vida. Que eles sejam tão inteligentes como Pedro foi, a ponto de convidar Jesus para o barco de sua vida. E Jesus fez a diferença. Jesus fez o milagre que tanto necessitava Pedro acontecer. E eu acredito que se este homem, se esta mulher te convidar para o barco de sua vida, o Senhor atenderá ao convite e milagres gloriosos irão acontecer. Senhor, eu peço estas bênçãos, eu peço o sobrenatural, o milagre, a bênção, a graça do Senhor sobre esta pessoa que está me assistindo neste momento. Tenho a certeza que o Senhor falou ao seu coração e trouxe em algum momento desta pequena palestra uma resposta. A resposta de que, se ele ficar firme em seu posto de dever e confiar no Senhor, o Senhor vai mudar esse quadro. Nós te agradecemos
em nome de Jesus, por todas estas bênçãos pelas quais nós acabamos de orar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Precioso.